senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9 mais uma vez, senhores. Ainda vivo. E senhores, acabei de acordar, tomando meu café, e tem algumas coisas que eu precisava falar antes que eu me esqueça, até para ficar aqui no registro das minhas ideias, senhores, confusas e toscas. Acredito que eu já falei isso para alguns de vocês, não só aqui no YouTube, mas em outros lugares também, conversando. E a afirmação desse vídeo é uma afirmação muito simples, muito forte também. A ideia é simplesmente essa, é de que programação será a maior forma de arte humana. E quando eu falo que programação será a maior forma de arte humana, essa afirmação é forte porque você diz que o máximo da criatividade será usada para escrever código. Quando eu tento imaginar, não um período de dizer o futuro, no futuro será isso, porque quando você fala no futuro isso parece muito distante. Na verdade isso já está ocorrendo agora. Nós tivemos várias formas de arte, arte com imagem, com som, com palavras, com conceitos. Mas nós nunca tínhamos pensado em formas de arte com código, com linguagem propriamente dita, e com um nível técnico que absorvesse tanta matemática. E, senhores, eu vejo no futuro, colocando na palavra futuro, senhores, a palavra proibida, eu vejo programadores como rockstars atualmente. Eu vejo programação, código. Aliás, essa palavra programação, eu uso ela aqui, mas eu acredito que eles vão se referir simplesmente como código. E hoje, engraçado, eu estava vendo aí Facebook. Hoje nós temos um perfil no Facebook que é igual para todo mundo. E eu vi pesquisas recentes dizendo que as pessoas que hoje estão com 14, 15 anos, pessoas nessa faixa, estão usando cada vez menos redes sociais como Facebook. E é isso mesmo, senhores. Aqui no caso, até os 20 anos, o Facebook, ele gradativamente se torna uma coisa oficial demais, vamos dizer assim, adulta demais, coisa de velho. Por quê? Porque você simplesmente tem tudo pronto lá, é como se você usasse, é como se você... Senhores, não tem espaço para a criatividade e para a expressão sua, é simplesmente uma foto de capa. Uma foto de perfil, e tudo mais é o código deles, são os servidores deles. Eu acredito que as pessoas vão ter páginas próprias, construídas por elas mesmas. Acho que ter um site, ter um domínio, vai ser algo mais ou menos como hoje é ter uma página, como hoje é ter um perfil no Facebook. Aliás, fica aqui a dica com relação a ter um domínio próprio, porque você paga por ele, mas eu acredito que isso será o comum. Pessoas jovens criando as próprias páginas e usando elas como nós hoje usamos o perfil do Facebook. Eu vejo programação, senhores, que deveria ser metade, não talvez metade, ok, vamos dizer 30-40% das horas gastas dentro da escola. Deveria ser aprendendo código. E, se eu não me engano, alguns de vocês me falaram com relação à falta de profissionais de TI aqui no Brasil. E TI não é necessariamente programação, mas, senhores, está
completamente relacionada. Nós não temos pessoas suficientes nem para ocupar os cargos, as vagas. Agora, o que me interessa com relação a isso, de programação, código como o cerne da criatividade humana nos próximos anos, é a questão cultural e estética, que são as coisas que me interessam. Eu entendo as coisas esteticamente, e eu me considero, eu vejo o mundo, eu compreendo as coisas de uma forma muito mais estética do que lógica, do que racional. Para mim, estética é muito mais importante. Senhores, não é uma escolha, tá ok? Não é uma escolha, é simplesmente eu entendo as coisas assim. E com relação a esse aspecto do código e da programação, código, senhores, é a reunião de todas as outras artes, que aliás é uma característica da evolução das mídias em si, né? Uma mídia nova, ela tem a tendência de absorver, de juntar mídias que antecederam ela. Por exemplo, quando o cinema teve som, ele estava juntando a fotografia com o som. Duas mídias diferentes criam a outra, fotografia e som criam cinema. Programação é a união de imagem, som e o uso de palavras, da linguagem humana em si. E, senhores, ainda tem uma carga considerável de matemática. Eu vejo, mais ou menos hoje, quase como uma questão, não vou dizer moda, mas estética no sentido de que você se veste hoje e você diz isso aqui sou eu, e você coloca a sua personalidade, ou vamos dizer assim, a forma como você vê as coisas, na sua aparência e tal. Algumas pessoas, principalmente pessoas jovens, senhores, eu já estou com meus 32 aninhos, senhores, me tornando um coroa gradativamente, mas eu me interesso muito pelas coisas que virão. Eu não sou o tipo da pessoa que fica apegada ao passado. Ok, cara, gosto muito da década de 90, foi minha década, absorvo esteticamente dela até hoje, mas eu sou muito curioso para saber o que as pessoas jovens, o que eles estão fazendo, como eles estão interpretando o mundo. E não só as pessoas jovens hoje que estão de 15 a 20 hoje, mas as pessoas jovens daqui a alguns anos, jovens do futuro. Porque minha mente é mais voltada para as coisas que estão se desenvolvendo do que voltada para o passado, que aliás é uma coisa que eu não gosto. Eu acho muito clichê você ficar apegado morbidamente a décadas que já passaram. Aqui, senhores, falando esteticamente, né? Mas com relação a programadores sendo vistos como celebridades, como grandes artistas, senhores, é uma coisa que eu acredito que é o que vai ocorrer, né? Ou programadores, ou talvez empresas e tal, não sei. Eu vejo o código fazendo parte de cada aspecto da vida humana, mais e mais. E, senhores, é uma reunião de técnica absurda, se você já estudou alguma linguagem e tal. E eu fiz vídeos aqui no meu canal principal, falando para vocês da importância de aprender a programar. Eu acho que eu fiz um vídeo falando do Codecademy, de como era importante para vocês. E, senhores, eu falo de novo, é só as coisas que eu vejo, possivelmente, que irão ocorrer. A educação nesse país é ridícula, senhores. A educação no Brasil é um crime contra a humanidade. Eu acredito até que o governo brasileiro deveria se responsabilizar perante o Tribunal Penal Internacional, dado o crime contra a humanidade que é feito aqui no Brasil, em massa, com relação à educação. E agora você tem mais esse novo aspecto de linguagem de programação e tal. Nós que somos um país de analfabetos. E, senhores, isso não é por acaso. Eu já disse isso aqui várias vezes. Nós seremos os peões, senhores,
Nós vamos simplesmente produzir comida para os países ricos e dar metade de tudo que nós ganhamos ao governo. Mas, senhores, eu não quero entrar aqui, mas os senhores veem a situação cruel, maléfica que ocorre nesse país com relação à educação. E quando eu venho fazendo um vídeo aqui dizendo que programação será um aspecto tão importante da nossa vida, da cultura e da criatividade humana como um todo, vocês têm noção do nojo e da ânsia de vômito, senhores, que me vem quando eu vejo o que as pessoas que controlam esse país fazem com a educação. Mas vocês não podem depender deles, senhores, e principalmente se você é uma pessoa jovem. Eu realmente aconselho, eu não sei porquê, talvez pelo fato de eu não ter filhos, não ter constituído família, talvez isso me faça me preocupar com eles como um todo, não sei, senhores. Mas, principalmente se você é uma pessoa jovem, eu aconselho realmente que você comece a aprender alguma linguagem de programação. Comece fazendo um site, senhores, não é programação, por exemplo, HTML é uma linguagem de marcação e tal, mas vocês podem ter a noção do que é programar, pelo menos construindo um site, que é uma coisa simples. E aprendendo a lidar com o código e tal. E aí, senhores, tem o Codecademy, tem inúmeros sites aqui na internet que podem ajudar vocês. Vocês não vão precisar comprar livros, vocês não vão precisar ir para cursos, simplesmente no seu computador. Agora você tem que ter algum tempo dedicado a isso, porque possivelmente, se vocês não fizerem isso, vocês serão os novos analfabetos. E as pessoas diziam antigamente, não, quem não souber mexer no computador vai ser o analfabeto do futuro. Senhores, agora, senhores, existe uma distância enorme entre simplesmente mexer no computador e saber programar. Ou pelo menos saber basicamente os parâmetros, de você conseguir organizar conteúdo e colocar ele visível para outras pessoas em forma de código. Senhores, não é nenhuma forma tão complicada quanto parece, tá ok? E, mais uma vez, eu digo, código será o centro da criatividade humana. Assim, o máximo da criatividade humana será colocada, vamos dizer assim, moldada, formatada em código. E isso tudo, senhores, tanto cientistas como artistas. Engraçado que, lembrando agora o homem, senhores, do Renascimento, aquele ideal renascentista, e o grande ideal renascentista era a união de arte e ciência em um nível extremo na época deles. E de certa forma, através do código, através de código, arte e ciência se reúnem mais uma vez. E quando arte e ciência se unem, senhores, vamos dizer assim, ao longo da história, nós sempre coisas muito interessantes ocorrem com esse ideal renascentista de arte e ciência. E eu não sei se eu poderia qualificar isso como novo renascimento, mas vocês têm ideia mais ou menos do que eu estou falando, do mundo que está ocorrendo já, não algo do futuro, né? Nós já estamos construindo isso, né? Senhores, então fica a afirmação. Eu realmente acredito que programação, que código, será a maior forma de arte em pouquíssimo tempo. E acredito que é isso. Fica o vídeo gravado, senhores, e eu responsável pelas minhas palavras, as minhas divagações, senhores, pelas minhas previsões. O futuro julgará minhas palavras. Senhores cavaleiros, senhoras damas, se cuidem.